Fala, meu amigo de mau gosto, beleza? Então, cara, hoje vamos falar aqui um pouco sobre Breakers e Breakers Revenge, mano. Já que tá anunciado aí o relançamento da franquia, né, por uma empresa brasileira. Então, puxa uma cadeira, enche um copo, acende o charuto e vamos nessa. Em algum lugar em Hong Kong, dois artistas marciais se encaram em um vasto pátio. O desafiante é um homem pardo robusto e a terra foi manchada em sangue. No entanto, sua lâmina crescente não havia tocado o desafiante. Era uma batalha unilateral, ele já estava exausto e não demoraria até que caísse. Você é um louco que se tornará parte da minha família, ressoou a voz. Eis que o desafiante desmoronou no chão, se transformando em areia. Bem, essa fala que você acabou de ouvir aí era tudo que se podia encontrar sobre o enredo desse jogo, cara. Breakers é um jogo relativamente obscuro, tá? Que eu joguei muito nos fliperamas, mano. E os caras mais novos descobriram ele via emulação e já se divertiram bastante também. O jogo é um plágio descarado, cara, uma salada completa de tudo que havia dado certo nos games de luta até então, né? Mas que entrega realmente algumas características originais e uma jogabilidade realmente incrível, cara. Fica aí até o final para ouvir a opinião da mídia especializada na palavra balizada da Flávia Ferrão, mano. Modelo aqui das thumbs e diretora do chefe do canal. Mas antes, você está no pior canal do mundo. Não se esqueça de deixar dislike neste péssimo vídeo, se inscrever neste canal terrível e apertar o sininho para poder dar dislike nos próximos conteúdos de gosto duvidoso. Eu me chamo Márcio Baião e sou o pior roteirista de todos os tempos. Bom, mano, Breakers e Breakers Revenge podem ser tranquilamente abordados no mesmo vídeo, tá? Seria até desonesto da minha parte fazer um vídeo para cada jogo, já que as diferenças entre ambos, numa jogatina comum, se resumem a um personagem extra, uma pequena mudança na abertura, que é a inclusão de um quadro com esse personagem novo, e um código para jogar com o chefe, né? Além de umas artes com um estilo meio rabiscado e um rebalanceamento no jogo. O primeiro jogo foi lançado em 96 pela pouco conhecida Visco, para Neo Geo, né? Consequentemente para os arcades, que viria a lançar o Breakers Revenge só em 98, mano. O jogo é um plágio completamente descarado, cara, misturando todos os elementos positivos de todos os grandes sucessos dos games de luta até então. Fazendo tipo uma salada de tudo, mano, desde movimentos, aparência dos personagens e, como não podia deixar de ser, captou tudo que havia sido feito de positivo até então, né? Bem, se o jogo fracassa terrivelmente em dar carisma a seus personagens com seu plágio descarado, ele acerta absurdamente em diversão, cara. Muito graças à parte de plagiar elementos de jogabilidade, e é o que coloca a franquia Breakers entre as melhores jogabilidades do mundo mesmo, cara. A depender da sua familiaridade por jogos de luta, claro. Isso após captar todas as melhores ideias das franquias dos jogos que haviam dado certo até então, né? Não tinha como ser diferente, cara. O Breakers vinha engateando desde 93 a 94 com um pré-jogo chamado Crystal Legacy, com a aparência mais simples dos personagens e com nomes diferentes, né? E por muitos anos, internet afora, o pessoal usava imagens de um game menos conhecido ainda, cara, o coreano Fight Fever, alegando se tratar do nome americano do Crystal Legacy e mostrando os personagens como sendo uma versão menos elaborada do Breakers, talvez pelo nome da empresa coreana se chamar Vicon, causando alguma confusão de pronúncia aí com a Visco, né? Mas a verdade, mano, é que você não deve acreditar em nada que vê na internet sem pesquisar antes, né? Nem mesmo no que eu estou dizendo agora. Bom, nem só de plágios vive o Breakers, né? O jogo traz umas características mecânicas bem próprias, mano, como uma quebra de combo natural, ou seja, os combos 100% não é aquela coisa que você vai aplicar em um jogador experiente assim não, mano. Além de cada personagem ter sua própria forma de dash, enriquecendo muito a sua gameplay, cara. É uma coisa completamente única no Breakers. Tipo, sabe quando você e seu amigo são os riozeiro farofa e os dois escolhem o protagonista ao mesmo tempo? É, cara, normalmente nos outros jogos de luta, o alter ego é apenas uma troca de paleta de cores do personagem, né? Mas Breakers não, mano. Aí os caras resolveram inovar e mudam também o nome do personagem, o que por si só já seria interessante, né? Mas além disso, canonicamente no enredo do jogo, cada um desses personagens são realmente uma outra personalidade, cara, com nome, história e motivações próprias. Algo que se não muda tanto a experiência de jogo, já que não sentimos que dobrou a quantidade de personagens, né?
Só sentiríamos se tivéssemos uns 300 ninja aí com cores diferentes, né? Não no Mortal Kombat. Já que estamos falando de enredo, né? É um outro ponto em comum em tudo que tem encontrado na internet sobre Breakers ao longo dos anos, cara. É sempre um texto com as falas iniciais desse vídeo, lá do carinha que virou areia, pra em seguida falar que o jogo não tem história, mano, ou que a história é irrelevante. Ou então vídeos de 15 a 30 minutos jogando e rindo do jogo, cara. E novamente falando que não tem história. Então, vamos lá na história do jogo, certo? O plot de Breakers é basicamente um torneio de artes marciais chamado Fist, onde os mais fortes lutadores do mundo participam em busca de fama e dinheiro, né? Porém, a maioria deles morre durante as lutas ou simplesmente desaparece sem deixar rastro, mano. Lembra lá a história do carinha virando areia? Então, acontece que o último que ficar de pé nesse torneio, que não tem nenhuma regra, vale ressaltar, ganha o direito de desafiar o organizador do torneio, né? Que não é o Giz, garanto. É um chefe riquíssimo e excêntrico de uma empresa que oferece quantias exorbitantes de dinheiro a quem conseguir derrotá-lo, cara. Mas alguns entram nesse torneio por estar sempre em busca do mais forte, né? Vocês sabem do que eu tô falando. E sabendo que se vencer, ele vai estar convencido de que alcançou o topo dos lutadores, mano. No entanto, desde que existe o torneio, todos os lutadores que desafiaram o campeão simplesmente desapareceram no ar. É o lance lá da areia de novo, né? O patrocinador do torneio é, na verdade, uma antiga entidade maligna, mano, que possui o corpo de um homem contemporâneo de tempos em tempos, cara, e atualmente está no corpo de um homem em Hong Kong. O torneio é um simples sistema de seleção para amplificar seus poderes e receber sacrifícios humanos, cara. E em mais um torneio, que é o do enredo do jogo, a entidade terá mais um sacrifício. Bem, vamos aos personagens, beleza? Começando pelos destaques da abertura, né? Sho Kamui, um dos caras que está trocando porrada na abertura, é a mescla de todos os protagonistas de jogos de luta, mano. Ele é uma sensação no karatê japonês e, em busca de aumentar sua força, se inscreveu no torneio, né? Então tem todas essas motivações que vocês já conhecem aí dos protagonistas. Lee Daolong seria o grande rival de Sho, um coreano de nascença, mas que domina a arte marcial chinesa chamada Punho Vazio, técnica antes dominada por seu pai desaparecido. O alter ego do Sho, que se chama Jin Sawamura, é uma homenagem ao funcionário da Visco, cara, mestre de karatê, e no enredo ele seria o senpai do Sho e do Daolong. Já o Wang Likai, que seria o alter ego do Daolong, ele não tem nenhuma ligação com esses caras. É um jovem e talentoso lutador chinês que sonha em ser famoso como dublador e entra no torneio por estar ressentido de ser abandonado pela namorada. Cada um. A tia Langre, a mina de maiô vermelho que tem o maior destaque lá na abertura, que mistura Yuri Sakazaki com a Chun-Li e tal, vocês sabem. Ela tem um Alex Fu, Sonic Boom, Psycho Crusher e olha só, mano, Shoryuken, né? É uma tailandesa usando seu talento como kickboxer e chutes poderosos para procurar seu irmão mais velho, mano, que seria um grande lutador desaparecido. Já Shelly Tarla, o alter ego da tia, é uma kickboxer aí feminina, celebridade local, que já rivalizou com o irmão da tia no passado. O enredo deixa claro que ela possui uma tal gema da água, seja lá o que isso for, mano. Piele Montario é um dos membros da nobreza italiana, esgrimista de alto nível e possui o poder de invocar raios, cara. Já George, o alter ego do Piele, é um francês que foi roubado durante uma viagem à Itália, que nutre ódio mortal por italianos, cara, dentre os quais, provavelmente o Piele, né? Condorheads, o nativo americano genérico que copia o Zangief, mas que talvez seja um dos melhores personagens de agarrão já vistos, nesse enredo mostra apenas que ele é dominador de um poderoso estilo de luta próprio. Seu alter ego recebe o nome de Red Gigas, que é como ele se chamava no protótipo Crystal Legacy, né? No enredo ele é um parente distante do Condor, cujo clã compartilha uma ancestralidade em comum com a dele. E ele é possuidor da Gema da Terra, né? Seja lá o que isso for também. Sheikh Mahel, sei lá como se pronuncia, é um árabe genérico, especialista no uso de cimitarra, com uns dons mágicos peculiares, como lançar fogo e se encher como um balão e invocar um gênio, cara. Seu alter ego se chama Java, descrito como um alegre açougueiro que usa uma lâmina de trabalho como sua arma de combate. Temos Hila Estância, a mulher do Blanca, né? Protetora da floresta amazônica, porque nós brasileiros vivemos todos dentro do mato, né? Mas não possuímos as garras e a velocidade sobre-humana da Hila, né? É fazer o quê? Já sua contraparte, a Virgo Sandra, é uma órfã criada por uma cobra gigante, mano. É folclore brasileiro aí. Onde Sandra é apenas o apelido dado pelos habitantes da tribo onde ela vive e os protege. Essa contraparte é mais uma que tem uma das gemas, né? Sendo a sua a gema verde. A Lysion III
É um egípcio realmente morto-vivo, que emula um amálgama aí entre o Dhalsim e o Anakaris do Darkstalkers, usando membros elásticos, eletricidade, venenos e teletransporte, mano. A sua contraparte é o Atom, um dito fã da antiga civilização egípcia, que se veste de múmia. Bem, ele acha que vestido assim pode usar as técnicas que ele chama de Faraó Taijutsu, mas na verdade ele é realmente um descendente direto do Alzion III, cara. E vamos ao Saizo Tobikaheru, que é o único novo personagem no Breakers, mano. Ele é um ninja que busca vingança pela morte de todo o seu clã, e seus ataques de ninja genéricos são os de sempre, né? Além de ter uns jutsus aí com fogo e animais, cara. Seu alter ego é o Yukinagi, e a Visco deixa no ar se ele é realmente um ninja ou um lutador completamente fanático aí, se passando por ninja, né? E o chefe final, Baihu, que é simplesmente esta entidade antiga, vivendo até os dias de hoje e roubando os corpos de lutadores poderosos que o enfrentam, e sacrificando os outros, né, ao roubar sua energia, enquanto o seu corpo atual durar, claro, sendo que este corpo atual é o do desaparecido pai do Daolong, mano. Bem, pra um game que dizem que não tem história nenhuma, até que tem alguma coisa, né? Talvez não das melhores, mas bem diferente do Zero. Agora fiquem aí com a palavra balizada da nossa diretora Flávia Ferrão, mano, principal comentarista da mídia especializada em games e assuntos retrô, cara. E além de modelo de thumbs, né? Já que eu não tenho talento suficiente pra fazer as expressões faciais aí que os outros caras põem nas suas capas de vídeo, mano. Pra mim não dá, cara. Olá, gente que parou no tempo e ainda ousa acompanhar este canal terrível. Serei rápida, pois meu cachê é alto e este canalzinho não pode me pagar. Bom, e o lutador que se desfez em areia na história inicial, quem será? Será o irmão desaparecido da tia. Jogue confira zeradas, mas já aviso, apesar de ser extremamente fácil de aprender e de trazer uma jogabilidade perfeita, Breakers é um jogo de desafio acentuado e inteligência artificial bem sacana. Sobre as tais gemas, não tem algo realmente confiável. Apenas podemos supor alguma ligação com o nome do protótipo Crystal Legacy, de onde inclusive são tirados boa parte dos nomes dos alter egos. Bom, vamos ver se com o relançamento do jogo surgem mais informações canônicas, não é? Já que o estúdio brasileiro Kubyte anunciou o Breakers Collection para Xbox One, PS4, Nintendo Switch e PC, e até mais seus velhos kkkk. Caras, é isso aí. Estes foram Breakers e Breakers Revenge, mano. Pessimamente explicados em um vídeo sem vergonha, que com certeza merece seu desprezo. Mas não sou sozinho, cara. Sacaneei teus amigos compartilhando com eles este conteúdo hediondo. E até a próxima, no pior canal do mundo.